A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você nessa hora para junto podermos fazer mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando a carta aos Hebreus e o título desse trimestre é A Centralidade de Cristo. O autor da revista é o pastor Alonso Colares. Sempre estamos agradecendo esse querido pastor por ter nos presenteado com esse estudo trimestral. Dito isso, nós também queremos falar aqui também sobre a lição dessa semana, né? A lição 5, estamos na lição 5, a quinta lição, e o título dessa lição é o autor da salvação eterna. O texto base é Hebreus 5, 7 a 10. E desde já queremos agradecer a todos que têm se inscrito no nosso canal. Seja bem-vindo, fique à vontade para dar seu comentário, participar. Estamos aqui para aprendermos uns com os outros, né? E que Deus, através do seu Espírito Santo, possa estar nos conduzindo sempre no estudo, na direção e conforme o teu querer. Mais uma vez, nossos agradecimentos. Vamos estar orando para darmos início ao nosso estudo desse quarto trimestre de 2024, né? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela qual nós viemos através desse canal, ó Deus, agradecer a Ti, por todos que estão participando conosco de mais um estudo que o Senhor tem nos instruído, tem nos guardado, tem nos livrado. Abençoe, Senhor, a família de Deus em toda parte do mundo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, que bom, né, estarmos aqui juntos para estudar a sua palavra. Nós vamos abrir as nossas Bíblias e vamos nos atentarmos o texto proposto aqui pelo pastor, Hebreus 5, 7 a 10, estaremos lendo a palavra. Nos diz assim a palavra de Deus: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor as lágrimas e orações e súplicas que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Já temos orado, temos lido o texto proposto, né? Agora vamos dar a introdução aqui e apresentar o objetivo dessa lição. Essa lição, irmão, tem como objetivo apresentar Jesus Cristo como sumo sacerdote. Sacerdote era uma função do Antigo Testamento que intercedia pelo povo. E Jesus, agora nessa nova ordem do sacerdócio, da ordem de Melquisedeque, ele assume esse protagonismo, né, de interceder com os crentes, né, na salvação, da eterna salvação, né, o autor da eterna salvação. É o sumo sacerdote perfeito que se compadece das nossas fraquezas e nos garante salvação eterna, incentivando a gratidão pelo sacrifício de Cristo e o crescimento em conhecimento na prática da fé. Isso tudo a carta dos Hebreus vai nos conduzir, né? E na lição anterior,
aprendemos que a fé em Cristo é o que traz sentido às nossas expressões de culto. Tudo que nós aprendemos, né, nós pomos em prática, né, aquilo que nós temos aprendido sobre culto, cultuar a Deus. E que por meio dessa fé podemos entrar no descanso de Deus. Foi a lição passada que Deus tem prometido um descanso eterno para os seus filhos. Hoje nós refletiremos sobre a pessoa de Cristo, né? O autor e consumador da nossa fé, o autor da salvação eterna, né? Cristo, o autor da nossa salvação, o humano perfeito e perfeito Filho de Deus. Cristo é perfeito, por isso que ele é o autor eterno, né? Porque ele é perfeito. E refletiremos também que os desafios da igreja identifica com os desafios que enfrentamos pelo Mestre. Então, tudo que o Mestre sofreu, todos nós também estamos sujeitos também, se queremos andar pelo caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida do cristão, irmão, não é só de mar de rosas, né? Mas ela tem desafios, obstáculos, provações. E tudo isso é para que nós sejamos aprovados pelo Mestre, né? Cristo pagou um preço, né? Pela nossa salvação, pela nossa redenção. E Ele quer que nós também nos esforcemos, não com o sentido de termos a salvação, porque a salvação é gratuita, ninguém compra, mas ela é dada de presente para nós. Mas nós devemos fazer a nossa parte como instrumentos vivos que nós somos da graça de Deus. O primeiro tópico que nós vamos falar, irmão, é o humano perfeito. Aqui a gente está falando da pessoa de Cristo, humano perfeito. Por que humano, se ele é Deus? Porque Cristo encarnou, o verbo se tornou carne, né? E habitou entre nós. No início do capítulo 5 da carta dos Hebreus, é uma continuidade que é expresso no final do capítulo 4, segundo a qual podemos confiar na promessa do descanso de Deus, porque Jesus, o sumo sacerdote perfeito, entrou no santuário celeste após descansar da sua obra. Quando ele disse estar consumado, irmão, é porque toda a obra de Deus, de restauração, de trazer novamente a ordem no universo, a ordem em todas as coisas, de Deus comandar todos, foi completo ali quando Cristo derrotou o inimigo das nossas almas. Ali houve um brado de vitória do povo de Deus, porque Cristo venceu a morte, né? E a Bíblia nos traz e nos diz que o último inimigo que nós venceremos é a morte. O primeiro pecado, quando o homem pecou da desobediência, a sentença foi a morte. E por isso que o último pecado que nós vencemos será a morte eterna, né? E uma vez que ele entrou no santuário, que é onde está agora intercedendo como sumo sacerdote pelo meu e seu pecado, e temos acesso a esse sacerdócio, né? Porque nós somos sacerdotes com Cristo. Agora nós também podemos ir ao Pai através de Cristo, e Ele intercede por nós com um gemido inexprimível. O autor da carta conclui então que Jesus é o mediador perfeito entre nós e os que cremos, e Deus. Então, a mediação é algo que intercede, alguém que está fazendo tentando mediar ali um acerto, né? É a mediação, o mediador, aquele que intercede pelas pessoas. O advogado é um mediador e Cristo é o nosso perfeito advogado. Jesus é aquele que pode verdadeiramente apresentar ao gênero humano diante do Pai. Então, o sacerdote da lei lá do passado, ele
tinha essa função de interceder, mas ele tinha que interceder por ele primeiro para depois interceder por nós. Não, Cristo, uma vez feito essa intercessão, agora nós vamos diretamente ao Pai através de Cristo. Mas a pergunta que persiste é: por que devemos confiar na promessa de um descanso eterno em Deus, pelo fato de Jesus ter morrido pelos nossos pecados, ressuscitado e voltado para o céu, né? Então, muitas pessoas podem indagar essa pergunta. E a resposta está aqui. Ora, essa é uma questão importante, o autor da carta dedica esse capítulo 5 e nos possa responder. Ele introduz sua argumentação fazendo uso do significado de um dos ofícios mais centrais da antiga aliança, o ofício do sumo sacerdote. Então, qual é a nossa garantia? É que Cristo está à direita do Pai intercedendo por nós. É constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Assim, é importante notar que o sumo sacerdote é nomeado dentre os homens para o serviço divino, isto é, para confessar e pedir perdão pelos pecados do povo e a Deus, a ser responsável por ensinar a lei do Senhor ao povo. Essa era a função básica do povo, lá dos sacerdotes, do povo no Antigo Testamento, né? O sumo sacerdote no templo do Antigo Testamento deveria ser descendente de Levi, um dos filhos de Jacó, segundo a ordem do Senhor a Moisés expressa no livro do Êxodo, capítulo 20 e 28. Então, como que Jesus, sendo de outra ordem, foi sumo sacerdote, né? O objetivo é final, porque se levanta um outro sacerdócio para cumprir, um sacerdócio perfeito, como é perfeito o Filho de Deus, né? Então era necessário que o sacerdócio, que for levantado por os homens, que basicamente só intercedia, mas não tinha aquele poder de apagar realmente as transgressões. Com efeito, por ser do gênero humano, como qualquer um de nós, o sumo sacerdote poderia se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo estava rodeado das fraquezas. Então, aqui em Hebreus 5:2, nos diz o seguinte, na mesma linha aqui, né? E possa compadecer-se eternamente dos ignorantes errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Aquele sacerdócio, ele também tinha os seus problemas, né, para resolver. Mas Cristo, como Deus, como sumo sacerdócio, né, perfeito, ele não tinha esses obstáculos, né? Por ignorantes, devemos entender aqueles que não conheciam a lei do Senhor, por aqueles que desviam, e aqueles que conheciam o caminho, mas por conta dos próprios erros e pecados se afastassem da desobediência a Deus. Por consequente, o autor da carta aponta que Jesus, a palavra encarnada, o verbo se fez carne, mesmo não sendo descendente de Levi, sobre isso refletiremos posteriormente. É o representante perfeito do gênero humano, porque pode se compadecer das nossas fraquezas, justamente porque viveu sob a limitação da mortalidade. Jesus, quando esteve nessa terra, experimentou todas as dores, privações que um ser humano podia experimentar em algumas tentações. Vamos citar aqui, né? Vamos pegar aqui a nossa Bíblia eletrônica, né? Os irmãos, só abrir aqui, né? Para nós termos. Nós vamos ler aqui, irmãos, Mateus 4, Mateus, aqui, Mateus 4, 1 a 11. Jesus então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
Verso 3. O tentador aproximou-se dele então e disse: Tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhes: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu a cidade santa, colocou sobre parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o Filho de Deus, joga-te aqui abaixo, pois está escrito aos seus anjos: Darás ordens a teu respeito, e com as tuas mãos eles te sustentarão, para que jamais tropece em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu resplendor. E propôs: Jesus, de tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Ordenou-lhes então Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e serviram. Irmão, nós vemos aqui que Jesus teve também provações e tentações. Jesus era homem também, 100% homem. Nós vamos ver outros textos aqui, igual Lucas 4,14, privação, né? Jesus teve privações. Nós vamos ver outro texto aqui também, Mateus 8,20, que ele fala de angústia. Jesus foi angustiado. Mateus 8,20. Vamos ver Mateus 8,20, né? Eu não vou ler todos os textos, né? Mateus 8,20. Mateus 8,20, né? Peraí. Que abrir aqui de novo. Mateus 8,20. 8,20. E Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus também passou por provações, né? E você pode dizer assim: mas eu não tenho coisas para oferecer a Deus. Olha a situação de Jesus. Jesus fala que ele nem tinha lugar de reclinar a cabeça, o Filho do Homem, né? Ele se considerava Filho do Homem. Marcos 14:30, entre outras. Então, esses são os textos básicos que o autor coloca das privações. O profeta Isaías, séculos antes do acontecimento da chegada do Messias, profetizou que o Cristo seria um homem de dores, experimentado no sofrimento. Isaías, vamos ver aqui também, esse texto é importante, né? Todos os textos são importantes, mas isso aqui nos dá a base do que nós estamos comentando. Isaías 53, 3:7. Vamos lá. Pelo contrário, foi desprezado, rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem de rosto. Semelhantes que são os homens, né? E foi menosprezado, e não demos à sua pessoa importância alguma. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas de fato ele foi transpassado por nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos errantes, como o ser humano tornou seu próprio caminho. E Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele, deixa eu ver aqui, até 7, né? Até o 7. Ele foi maltratado, humilhado e torturado, contudo não abriu sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro. E como uma ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores,
ele não expressou nenhuma palavra. Isso aqui Isaías profetizou muitos anos antes, né? Da vinda do Messias, e se cumpriu essa palavra aqui, e nós vemos que Jesus cumpriu tudo com obediência, que diz que a ovelha foi levada ao matador e não abriu a sua boca. Realmente, Cristo cumpriu a palavra que Deus tinha profetizado através dos seus profetas no Antigo Testamento. Um cumprimento da palavra para os nossos dias. Com certeza, quando Deus fala, ele cumpre o que ele fala, né? Cumpre a sua palavra. Segundo tópico aqui, irmão, já lemos aqui o Jesus humano perfeito. Agora vamos falar Jesus, o Filho perfeito, né? Não obstante o fato de Jesus ser perfeito representante do gênero humano, diante do Pai, não podemos negar de forma alguma a sua natureza divina. Olha só, né? A encarnação de Cristo fora profetizada por vários profetas do Antigo Testamento, um deles, o profeta Isaías, ao qual nós falamos, né? Explicitou o Emanuel, Deus conosco, Isaías 7,14, né? Vamos ver aqui, Isaías 7,14, que diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel, a palavra Emanuel quer dizer, traduzido, Deus conosco, né? Deus na terra, Deus entre os homens. E realmente, na plenitude dos tempos, Deus cumpriu a sua palavra através da vinda do Messias, que é Cristo, né? E o seu nome, isto é, e os seus atributos seriam maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe, tudo divino, tudo de caráter divino, né? A paz, a Pai da eternidade, ó, Pai da eternidade, né? Quem é Pai? Deus, né? Deus é o nosso Pai. O Deus forte, quem é o Deus forte, né? É Deus, né? Ele é o príncipe da paz. O Senhor é o que acaba a guerra, né? Por sua vez, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao verso 7, exorta aos cristãos filipenses a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, Cristo, para dar exemplo a nós, né? E aqui Paulo fala a carta aos Filipenses que devemos também nos esvaziar de nós mesmos e ser obediente como Cristo foi. E Cristo, sendo Deus, se humilhou e se esvaziou, não querendo se parecer Deus, porque ele estava em obediência de acordo com o Pai, né? Como filho que ele é, obediente. Então, nós devemos também ter essa mesma percepção, né? Que somos também, devemos obedecer à palavra de Deus. E reconhecido em figura humana, e assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Olha só, irmão, a morte que Cristo padeceu, como Isaías falou, que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas as enfermidades, estava ali na cruz sendo levada sobre ele, e as pisaduras, ele estava sendo moído, porque ele foi obediente até a morte de cruz. Não há dúvida, portanto, na palavra de Deus, que a vinda de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, foi um acontecimento singular na história, né? Então, irmãos, que maravilha, né? Eu creio que quando Deus, no ápice ali, quando Jesus disse, está consumado, né? A vitória estava ali na cruz. Foi um acontecimento, um espetáculo extraordinário, porque apesar das dores, do sofrimento, nós hoje somos libertos por causa dele, por ele ter morrido na cruz por nós, né? Coisa que eu e você jamais teríamos capacidade de fazer por nós mesmos.
À luz dessa importante constatação, o autor da carta aos Hebreus conduz seus primeiros leitores, é claro, e todos nós, na direção de o sumo sacerdote Cristo, não é o resultado de uma ação humana, como, por exemplo, ser descendente da tribo de Levi, como era na antiga aliança. O sumo sacerdote de Cristo foi ortogado pelo próprio Pai. Então aqui, lá foi pelos humanos, aqui é o próprio Pai, o próprio Deus ortogou o sacerdócio de Cristo. Por isso que o sacerdote de Cristo é um tanto mais excelente do que o sacerdócio de Levi, né? O sacerdócio antigo. O autor da carta ilustra essa verdade no verso 5, no capítulo 5, mencionando também o Salmo 2, do verso 7. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem glorificou foi aquele que disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Entenda, irmão, uma coisa, Deus, na sua sabedoria, né? Você vê como que é interessante a obra do Evangelho, a obra da restauração do povo de Deus, né? Que estava perdido, errante, né? Nós estávamos ovelhas como se não tivesse pastor. Buda morreu, Maomé morreu, outros de outras religiões, mas nunca se diz que eles eram filhos, mas aqui o próprio pai diz: você é meu filho, hoje eu gerei você. Ora, a sequência dos versos que corresponde especificamente os versos 7, 8, 9 do capítulo 5 da carta dos Hebreus nos mostra os efeitos da encarnação do Filho perfeito de Deus, quando esteve neste mundo, amaldiçoado pelo pecado. Então, Deus encarnou, né? Deus se tornou carne, né? Para vir a este mundo. Um processo igual nós viemos também, né? Nós nascemos e Deus encarnou para que se tornasse semelhante a nós, homens, né? E por quê? Porque o mundo estava amaldiçoado, né? O autor da carta parece desejar relembrar as várias passagens em que Jesus suspirava a decepção por conta da incredulidade das pessoas e se utilizavam e da hipocrisia religiosa daqueles que utilizavam do serviço do Senhor e da agonia do Getsêmani que precedeu a sua prisão. Julgamento, crucificação, tudo isso sendo observado pelo Pai, que poderia o livrar, mas permitiu que ele consumasse a sua obra perfeita, sendo assim o autor da nossa salvação, né? O que seria de nós se Cristo não morresse na cruz, né? Nós estaríamos para sempre perdidos, né? Então eu e você, meu irmão, devemos ser gratos a Deus eternamente por ele ter enviado o seu Filho em forma humana para nos libertar do pecado. Porque o pecado consumado gera morte. E quantos têm morrido no pecado não têm aceito a Cristo como Salvador? Então, devemos ser fiéis a Deus naquilo que nós nos comprometemos com Ele. Posto isso, é fundamental reconhecer o quanto foi caro o preço pago pelo Filho de Deus para que nós pudéssemos ser salvos. Você já imaginou as chibatadas, né, que Cristo sofreu, a zombaria, o escárnio, a tortura que foi Cristo no Calvário? Nem aquele filme de Mel Gibson, né, que nós vimos aí, que muitas pessoas ao ouvirem desmaiaram, né? Não sei se você estão lembrado desse filme, mas que foi a paixão de Cristo, né? A paixão de Cristo pode se comparar com o sofrimento de Cristo, porque Cristo foi algo tremendo que ele fez pela humanidade. E hoje nós vemos aí a humanidade não dando muito valor naquilo que é precioso para nós, né? A salvação, o autor da salvação.
podemos ter apenas um vislumbre de como deve ter sido penoso para Jesus deixar a sua glória do céu e ser aperfeiçoado no sofrimento. Olha só. Isto é o Filho perfeito que sofre as nossas dores em obediência àquele que comissionou. Do fato, não podemos tratar a nossa salvação como algo incomum ou trivial, mas devemos reconhecer e sermos gratos ao Senhor pelo grande amor que nos amou. Cristo nos amou ainda nós sendo pecadores. Que coisa, né? Normalmente nós perdoamos as pessoas quando ele pede perdão. Não, Cristo nos perdoou ainda que nós não pedimos perdão, Cristo já nos perdoou. Basta você ser grato a Deus pelo perdão, pela justificação. Irmão, a salvação em Cristo é o maior e melhor presente que a humanidade pode ter. Hoje nós estamos aí, né? Hoje não, né? Já passou uns dias, as disputas eleitorais e aquela comoção, mas nada se compara com o que Cristo fez pela humanidade. Nós devemos reconhecer que a obra redentora é a obra mais poderosa que possa ter para a humanidade. Então, irmão, nós falamos aqui Jesus, o humano perfeito, Jesus, o Filho perfeito, e agora, terceiro ponto e último ponto dessa lição, sua igreja em um constante aperfeiçoamento. Ele gerou a sua igreja. Hoje muitas pessoas deturpam a igreja, falam mal da igreja, condenam a igreja, mas a igreja é eu e você. Quando você se reconhece que você não tem capacidade de enfrentar as adversidades da vida e saber que um dia você, eu e você, todos nós, compareceremos ante o tribunal, o grande tribunal de Cristo. Essa altura, o autor à carta dos Hebreus parece fazer uma breve pausa em seu argumento, para exortar os nossos primeiros irmãos sobre o perigo da apostasia. Talvez você nunca ouviu essa palavra apostasia, apostatar, né? Mas eu tive o cuidado de ver aqui e trazer para os nossos queridos irmãos, né? Talvez você já tenha lido, né? Como pesquisador da palavra de Deus que é, mas muitas pessoas não sabem, eu quero trazer aqui. Apostasia é um termo que significa afastamento definitivo, deliberado de algo. Alguém que por conta própria, se afasta, né, daquele, como uma renúncia de uma fé ou doutrina. Então, alguém que renuncia à sua fé, menospreza a sua fé, né? E nós que temos a fé em Cristo não devemos nos apostatar de Cristo, da fé que nós temos nele. Isto é, abandonar a fé em Jesus. Quantas pessoas têm abandonado a fé em Jesus, né? Quantas pessoas que caminhavam na direção do autor e consumador da fé, hoje renuncia a sua fé por circunstância, vamos dizer assim. Porque muitas pessoas pensam que ao passar dessa vida não prestará conta a Deus de nada que foi feito aqui, né? Isto é, de abandonar a fé em Jesus. Ele introduz uma exortação mostrando que o abandono da fé é iniciado no coração daquele que não está firmado no conhecimento da palavra de Deus. Quando nós estudamos essa palavra bendita aqui, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, palavra impressa, mas também que está no nosso coração, na nossa mente, quando ela é inculcada aqui no nosso coração, no nosso sentimento, na nossa fé, que devemos estudar sempre e meditar nas palavras de Deus. Assim, o autor parece lamentar que os cristãos hebreus já deveriam estar
muito mais fundamentado na fé em Jesus. Mais uma vez disso, ele ainda estava precisando ser ensinado sobre a doutrina mais elementar da fé cristã. Com efeito, o autor da carta compara aquele que não se aprofunda no conhecimento de Cristo é um bebê que não tem ainda condições de consumir alimentos de adultos. Os irmãos todos que são pais e sabe que a criancinha ela precisa de um leite mais, como é que se diz, que não agrida o estômago da criança, mas quando ela já está maiorzinha, ela começa a ter um alimento sólido, mais fortificado, né? Então, na palavra de Deus é assim também. Devemos estar firmado na doutrina, nos fundamentos, no conhecimento, conhecer Cristo, nos aprofundar em conhecer o nosso Deus poderoso, o que Ele quer de nós, o que Ele quer nos ensinar, e que Ele quer nos afastar do pecado. Por alimento infantil, o autor quer indicar que falta de experiência da palavra de Deus por alimento de adulto. O autor quer indicar aqueles que, pela prática, têm suas faculdades, conhecimento exercitado para discernir não somente o bem, mas também o mal. Verso 14. Com isso, o autor inicia um assunto que será retomado no capítulo final da sua carta, a saber que o conhecimento de Cristo produz práticas adequadas para o seu reino, sendo essa a identificação de um sinal de pertencimento. Então, quando nós temos essa condição, né, de executar, de praticar, é que nós temos esse reconhecimento de pertencimento a Deus. Dessa forma, o apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 2, verso 6, nos exorta que aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Olha só, irmãos, os ensinamentos de Cristo são simples, mas são basilares para a nossa vida. São exemplos práticos que devemos... Não é difícil você fazer isso, não é impossível você fazer isso. Basta ter um sentimento de amor nas coisas de Deus. Aquele que diz que está nele. Se eu digo que eu estou nele, eu devo andar como ele andou, fazer o que ele faz. Então, o que Cristo fez? Cristo amou. Amou quem? As pessoas. Quando ele diz que amou o mundo, são as pessoas. O mundo são as pessoas que habitam nessa bola, nessa esfera chamada planeta Terra, né? E hoje nós vemos as pessoas do mundo inteiro, né? Aí em guerra, vários países em guerra, fome, peste. Por quê? Porque o mundo ainda não se atentou para o seu Criador. E nós devemos andar como ele andou. Nós, igreja, devemos ser luzeiros nesse mundo de trevas, né? Portanto, a prática da vida cristã é o testemunho do nosso pertencimento ao autor da nossa salvação. A nossa prática de fé, regra de fé, o que nós falamos, o que nós gesticulamos, o que nós pensamos, o que nós dizemos às pessoas, deve ser compatível com o nosso proceder, né? Essa é a verdade. Este é um constante desafio e aperfeiçoamento da igreja. Nós devemos ser... É um desafio para nós, irmãos, ser como Cristo foi, né? Ainda que ele seja Deus, o perfeito, mas nós devemos buscar a perfeição, ainda que sejamos imperfeitos, né? Para isso, caminhamos nas suas pegadas, para aprender com o mestre. Um discípulo, ele aprende coisas boas com seu mestre. E Cristo é o nosso maior mestre que nos ensina, né? Não existe outro melhor mestre, o aperfeiçoamento da igreja. Andar como Jesus andou, mesmo em um mundo caído pelo pecado, olha, viu? Infelizmente, a igreja sempre enfrentará desafios dos falsos irmãos. É claro que, irmão, dentro de uma comunidade, dentro de uma casa, até dentro de uma família carnal, tem aqueles que são rebeldes, né?
Tem aqueles que não compartilham o mesmo significado. Então, na casa de Deus vai ter sempre aqueles que se professam, mas infelizmente com suas atitudes não demonstram o verdadeiro amor de Deus, né? Infelizmente. Lembrando da parábola, essa é uma parábola, né, irmão? Do joio e do trigo. Estão juntos, parece, mas não são. Então, por que nós devemos nos, ficar espantado quando surge alguma coisa no seio do arraial de Deus? É porque já desde aquela época eles estavam juntos, mas não são a mesma coisa, né? Porque pelos seus frutos conhecemos quem são de Deus e quem não é. Não somos perfeitos, mas devemos buscar a perfeição. Os desafios falsos, irmãos, dos fracos na fé, dos insubmissos, dos hipócritas, enfim, dos maus que se infiltram no meio do povo de Deus e daqueles que nos odeiam e perseguem, né? Além de não praticar, ainda perseguem o que faz, né, irmãos? É difícil, né? Porém, precisamos desenvolver mais e mais a nossa consciência cristã e praticarmos a obra do Mestre enquanto estamos neste mundo. Meu amigo, meu irmão, chegamos ao final desse estudo. Espero que nós possamos absorver algum ensinamento disso aqui. Eu creio que é uma carta poderosa aos Hebreus que serve para os nossos dias, para mim, para você e para a sociedade que nós vivemos. É só olharmos para a sociedade contemporânea, né, do nosso tempo, nós vamos ver coisas que a Bíblia já falava e sempre vai falar, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? Estamos aqui chegando, vamos falar aqui também para pensar e agir. Jesus passou por todas as situações que passamos, porém sem pecado, né? Você consegue identificar algumas dessas situações que em sua vida você tem aprendido com Jesus? Será que nós temos aprendido com Jesus? Se não temos, vamos procurar aprender, né? Você imagina o quanto foi difícil para Jesus a vida neste mundo? Algumas vezes você teve de se humilhar para retirar alguém de uma situação difícil? São perguntas que nós mesmos possamos fazer. Mas, concluindo a terceira e última pergunta, como você lida com as pessoas difíceis da igreja? Demonstrar o amor de Jesus por elas? Com certeza, nada maior do que o amor, né? O amor supera todas as coisas. Temos que lidar com pessoas difíceis, e em todo lugar tem pessoas difíceis. Nós mesmos, se colocarmos como boazinha, se tornamos difíceis, né? Então, meu irmão, estamos aqui para aprender, e como o final aqui do estudo falou, porém, precisamos desenvolver mais e mais a nossa consciência cristã e praticar as obras do Mestre enquanto estamos nesse mundo. Meu amigo, meu irmão, estamos chegando ao final do estudo. Quero orar ainda por mim e por você, agradecer a sua paciência de estar aí conosco até agora, né? Obrigado pelos inscritos, novos inscritos do nosso canal. Que Deus possa abençoar poderosamente. Estarei orando agora e agradecendo a Ti por tudo. Pai querido, Deus eterno, obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui com os amados irmãos, agradecendo a Ti pelo esse estudo, pedindo pela vida deles, pela minha vida, e que o Senhor possa estar iluminando a cada dia os nossos corações, fortificando na fé, no conhecimento, na graça de Cristo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Seja bem-vindo à Sala de Oração da Junta de Missões Nacionais. Um espaço online interativo que busca conectar pessoas que desejam compartilhar seus pedidos de oração com outros intercessores. Aqui você pode orar ou fazer um pedido de oração.
Se quiser fazer um pedido de oração, selecione a opção correspondente e escreva seu pedido. Se quiser orar, escolha e clique no pedido de oração pelo qual deseja interceder. A publicação de pedidos de oração é totalmente gratuita. Você também pode acompanhar nossas transmissões ao vivo sem precisar sair do site. Em nosso mural de agradecimentos, você pode também compartilhar sua gratidão conosco. Acesse missõesnacionais.org.br/sala de oração.